Um agente de trânsito notificou o carro da autoescola por pneu careca. Colocou o nome do aluno no auto de infração. Tem alguma punição para o instrutor ou para o aluno? A pessoa não quis se identificar, então entrou aqui como internauta. Vai lá, Gleidson. Aí é o seguinte, né? O que acontece? O veículo de autoescola, diferentemente do que até algumas pessoas acham, ele pode ser fiscalizado normalmente no trânsito. Qualquer irregularidade que o veículo venha a cometer, o agente da autoridade de trânsito não só pode, como deve autuar. A exemplo desse caso aí. Só que a legislação ela faz uma distinção entre infrações de responsabilidade do condutor e infrações de responsabilidade do proprietário. Então, de cara, eu vou tirar o instrutor da responsabilidade nesse caso, porque não existe uma responsabilidade do instrutor. O instrutor não vai ser penalizado nesse caso, pelo menos com registro de pontos no prontuário, né? E aí, quando é que a infração é de responsabilidade do condutor? São aqueles atos que ele pratica na direção do veículo. Imagina que o aluno tivesse sem um cinto, ou o aluno avançou um sinal vermelho, isso é infração do condutor. Como o aluno não tem prontuário, claro, não vai ter pontuação, mas ainda assim a autuação pode ser feita e vai ter o valor da multa a ser pago. Mas essa infração aí, por problemas relacionados a equipamentos obrigatórios ou documentação do veículo, isso é responsabilidade do proprietário do veículo. E nesse caso, o proprietário é a autoescola, o CFC, que é uma empresa. Então, empresa pode ser penalizada também? Pode. A pessoa jurídica ela também é penalizada no CTB. O que acontece é que, como pessoa jurídica não tem habilitação, não vai ter o registro de pontuação nesse caso. Então, não é o fato de a autoescola não vai receber os pontos, vamos jogar no instrutor. Não é assim que funciona. Simplesmente não tem registro de pontuação. Porque, perceba, foi infração por pneu careca, é um equipamento do veículo, responsabilidade do proprietário. Como proprietário é pessoa jurídica, não tem pontuação, mas vai ficar o valor da multa a ser pago, que nesse caso é de R$ 195,23. Detalhe, não vai ser o aluno que vai pagar, mas o aluno não tem nada a ver com isso, o aluno tem na aula ali. Não vai ser o instrutor que vai ser responsabilizado, equipamento obrigatório, é infração de responsabilidade do proprietário, a não ser que houvesse algo previamente acordado entre o empregador e o empregado, que isso é uma responsabilidade dele notificar, informar que o veículo está com problema, ele não avisou, o CFC não sabia, aí é uma questão interna que o CFC, empregador e empregado vão discutir ali internamente, mas legalmente aí não tem pontuação para o aluno ou responsabilidade no aluno, nenhum prejuízo no processo de habilitação dele. Não tem também pontuação para o instrutor, nem vai ter para o proprietário, mas vai ficar o valor da multa, que nesse caso, via de regra, quem vai pagar vai ser o proprietário, que é o CFC. Fazer alguns destaques. Primeiro, o fato desse veículo estar com pneu careca, né? Sendo um veículo de autoescola, não pega bem, né? Aqui ficou fácil de entender a situação, porque é um problema de regularidade do veículo, então a responsabilidade é do proprietário. Quem está conduzindo, pouco importa. O agente que está fiscalizando precisa colocar o condutor ali, por questão de procedimento mesmo, precisa constar, né, quando abordado. E agora, Gleide, surgiu uma outra questão. E quando a infração for de responsabilidade do condutor? Vamos imaginar que ele avançou o sinal vermelho do semáforo. Eita. Aí não é o proprietário, aí é o condutor. E esse condutor não é habilitado. Como é que procederia? Assim, vai ser feita a autuação da mesma forma, e até se fosse uma infração sem abordagem, Ronaldo, pode ser feita a indicação do aluno normalmente. E isso é uma lacuna na legislação, porque você não tem como atribuir pontuação a ele, não vai dar prejuízo no processo, porque ele está com ele a dever, e não vai ter problema na permissão para dirigir dele também, zero problema. O que vai ficar é o valor da multa a ser pago. Aí, nesse caso, né, o que o CFC precisa observar? Porque assim, o proprietário vai ficar responsável por pagar a multa, mas a culpa não foi do CFC. Ou o aluno, enfim, desobedeceu ali uma orientação do instrutor e simplesmente Ou por avançou, desatenção, ou o instrutor, que não instruiu corretamente o aluno. Então, o CFC poderia cobrar de um dos dois, né? Na CLT, por exemplo, a gente tem previsão do empregador cobrar do funcionário quando ele for responsável pelo dano, né, o prejuízo, e também pode haver ali uma cláusula de responsabilidade no contrato de prestação de serviço do aluno com o CFC, atribuindo responsabilidade a ele por infrações que ele, né, tenha cometido, mas assim, ignorando orientações do instrutor. Imagina, o instrutor, não estaciona aqui, o aluno vai lá e estaciona irregularmente. Ou então o aluno pega o telefone e vai atender durante a aula. O instrutor, cara, tira aí o telefone e tal, enfim. Se for algo que deliberadamente o aluno praticou, entendo ser possível essa cobrança do aluno, né? Mas é interessante que o CFC tenha isso em contrato e tudo mais para fins de ressarcimento do prejuízo, né?
Boa.